Do livro O Eterno que Há, de Cris Souza Fontes, capítulo 11, O Abraço. E se o pneu furasse? E se eu me perdesse, errasse o caminho, poderia ficar mais tempo com ele? Roberto pensava enquanto dirigia a velha caminhonete. Queria que algo acontecesse, mas não tinha coragem para burlar qualquer que fosse a situação. Queria que aquele momento nunca se acabasse. Seu querido pai, seu sempre herói ali, do lado dele, tirando um cochilo, enquanto ele dirigia. Sempre havia sonhado com aquele momento, eles viajando juntos. A madrugada corria, escura, silenciosa. A estrada parecia não ter fim a despontar à frente do jovem motorista. Nada acontecia, nada mudava o quadro, só a estranha sensação de aconchego, de alegria no coração. Se passado algum tempo, Garcia acordou e retornou à direção. Era a vez do filho dormir, pois estava exausto. O delegado, mesmo bancando a durão, não resistiu à olhadela no filho que dormia. Como lembrava sua mãe, mesmo vendo nele alguns de seus próprios traços. Talvez tenha sido essa sua maior dificuldade em aceitá-lo, uma vez que lembrava tanto a mulher que o deixou. Roberto havia se tornado um belo homem. Mas o que sabia da sua vida? Nada. Será que tinha namorada? Amigos? Será que já teve muitas relações e como deve ter sido a primeira? Do que gostava? De futebol ou música? Seria seu filho um músico, um pintor excêntrico ou um alucinado por sinuca, futebol e cerveja? Ele nada sabia. Era duro ter de encarar a consciência do tempo que perdeu. Era duro fixar seu rapaz ali, do seu lado, sem tê-lo conhecido, amparado nos momentos difíceis, tido conversas de homem e tomado juntos o primeiro copo de chope. Ah, como lhe doía! Enquanto sorria em seus pensamentos, Garcia perdeu os reflexos quando de repente algo pareceu surgir em sua frente ao longo na estrada. Apavorado, girou o volante, desviando o carro e indo parar no acostamento. Roberto, assustado, despertou no movimento agressivo do carro e só conseguiu raciocinar quando este já estava parado no meio do mato que havia por essas beiras de estrada. Pai? O que houve, pai? Quando olhou para Garcia, viu que este estava pálido feito cera, em estado de choque. Em todos esses anos de polícia, viu coisas horríveis e absurdas, mas nunca na vida viu nada parecido com o que tinha visto no meio da estrada. Pai, o senhor está bem? O que aconteceu? Pai, fala comigo. Sem nada dizer, como sempre, Garcia desceu do carro e foi direto para a frente deste. Queria saber se havia algum dano em sua velha caminhonete. Atordoado, olhava de um lado a outro procurando respostas. A única luz que tinham era dos faróis, e nada se via na estrada ou fora dela. Roberto só olhava, sem entender. Era algum animal? Foi isso? Perguntava. Ou será que era o pensamento forte dele? Alguns minutos depois, Garcia se recostou na lataria do carro, pensativo. Em toda a minha vida, nunca vi nada parecido. O que viu, pai? Pelo amor de Deus, me diz. Um tempo.
Eu dirigia normalmente com meus olhos fixos na estrada quando de repente eu vi. Não sei descrever, mas parecia um vulto em tons dourados. Hein? Está vendo? Vai pensar que seu pai é idiota ou maluco. Eu não. Nunca acreditei que pudesse existir algo que sobrevivesse à matéria ou que fosse paralelo ao nosso mundo. Mas depois do que eu vi... Um vulto dourado? E onde ele estava? O que fazia? No meio da estrada. Do nada. Tinha um dos braços estendido, pedindo que eu parasse, e de seu corpo parecia sair movimentos, de forma que ele não era facilmente visível, entende? Garcia olhou para o filho. Silêncio. Não, você não entende. E dando-lhe as costas, voltou a entrar na caminhonete, tentando ligá-la. Por incrível que pudesse parecer, ela não ligou. Roberto tomou um susto diante do fato. Meu Deus, que pensamento forte mesmo, disse baixinho. O que disse? Nada. Parece que temos problemas. Garcia abriu o capô do carro e mexeu. Roberto tentava dar a partida. Nada. O carro simplesmente, sem motivo algum, havia parado de funcionar. Vou chamar ajuda. Acredito que tem alguma pequena cidade aqui por perto, não tenho certeza, dizia o delegado. E pegando seus pertences, vou andar e procurar ajuda. Meu rádio também não funciona, deve ser a região. E virando-se para Roberto, fique e vá tentando contatar alguém através do rádio assim que der sinal. Volto com a ajuda. Com o rádio em mãos, Roberto pediu. Não, pai. Garcia o olhou sério. Eu não quero me separar de você. Podemos caminhar juntos ou ficarmos aqui esperando. E enfiando a mão no bolso da sua calça, veja, eu tenho um celular e está funcionando. Deixa que eu ligo. O delegado fez a ligação necessária pedindo ajuda que só chegaria daqui umas horas. O que fazer até lá? Estavam no meio do nada, perdidos. E se acendermos uma fogueira? Sugeriu Roberto entusiasmado. E correr o risco de incendiar toda a região? Roberto se calou, mas logo teve outra ideia. Podemos contar piada a noite toda, falarmos da vida um do outro? Não, disse duro o delegado. Após algumas tentativas, Roberto se sentou em uma pedra que havia no acostamento construído pela caminhonete. De seu bolso, retirou uma goma de mascar e ali ficou, pensando que, infelizmente, não havia dado certo. Durante vários minutos ficaram assim, Roberto sentado na pedra e Garcia dentro do carro, com a cabeça no nada. Até que Roberto, distraído, ouviu. Eu não sei o que era aquilo que vi, mas afirmo que nunca vi nada parecido. O delegado agora estava ao lado do filho, se aconchegando na pedra e acendendo seu milésimo cigarro. Eu não sabia que meus pensamentos tinham forma, disse Roberto. Como assim? Eu quis. Quis a todo tempo estar mais com você. Eu juro que desejei que o carro se quebrasse, que eu me perdesse para que pudesse passar mais tempo do seu lado. E magoado, mas vejo que nem assim. E se levantou, indo parar do outro lado da caminhonete. Garcia se preocupou. Realmente estava sendo duro demais com o garoto. Eu sempre temi esse momento. Roberto olhou espantado e, voltando, temer? Medo?
Mas você não tem medo de nada, você é um delegado, um homem a serviço da lei, você é um herói para mim. Sempre acompanhei suas prisões, sempre li sobre suas histórias, sobre as investigações, os criminosos. Eu assino o jornal da sua cidade, pai. Heróis também sentem medo. Pausa. Garcia continuou. Não temem a morte, nem a violência, nem criminosos bizarros, nem as guerras, mas temem o escuro, a solidão, a dor e a perda. Roberto se aproximou e novamente se sentou ao seu lado. Garcia então continuou. Sempre pensei que poderia sobreviver a coisas desse tipo, até conhecer sua mãe e ter você. Garcia parecia emocionado. Estava muito difícil para ele dizer aquelas palavras que pareciam atravessadas em sua garganta. Continuou. Antes de ter uma família, eu pensava que não existia nada que destruísse um homem que não fosse a morte. Eu descobri que poderia ser mais ferido na alma do que em carne. Mas eu sempre tive dificuldades em dizer o que sentia, pensava, e foi assim que perdi sua mãe e você. Por que não impediu que ela fosse embora, pai? Que fôssemos embora? Eu não tive forças para fazer isso. Não tive coragem de lutar por vocês. Veja, não sou um herói, sou um covarde. Roberto o olhou compadecido. Aquele momento era muito especial para ele e percebia o quanto era complicado para o seu pai falar daquelas coisas. Durante anos de minha vida, acreditei que esquecer você seria a melhor forma de viver meus dias. Eu esqueceria e, assim, eu iria vivendo como um vegetal, sem sentimentos, sem dor, mas também sem alegrias. Um perfeito idiota. E, ainda mais emocionado, eu arrependo de ter deixado sua mãe ir. Arrependo sim. Eu quis que fosse assim, como se eu tivesse aceitando minha sentença. Sofri muito, quase me quebrei, e acreditei que esse momento nunca iria acontecer e que eu sairia ileso da dor que cobri com terra nesses anos. E agora você me aparece do nada e me força a relembrar toda a dor, todo o sofrimento, e me obriga a sair da caverna que construí e que me fazia forte. Garcia se levantou. Estava abalado. O fato de eu desprezá-lo não é por amá-lo menos, e sim por você ter trazido à tona toda a dor que guardei por anos. Eu quis esquecer você, filho. Eu juro que quis. Roberto fincou o rosto entre as mãos e caiu em pranto dolorido, sofrido. Sem estrutura ao ver seu filho chorar, Garcia amoleceu. Aproximou-se dele, abaixou-se diante do seu corpo curvado para a frente e levantou seu rosto, seguro por suas duas mãos. Agradeço por você ter vindo. Eu jamais enfrentaria tudo isso que estou enfrentando e que ainda irei enfrentar se você não tivesse aparecido. Só me resta pedir que me perdoe. Perdoe-me pelos anos que me afastei por egoísmo e fraqueza. Perdão por não ter estado presente em sua vida, te protegido, conhecido seus temores e conflitos. Sua presença na minha vida hoje a deixou menos infeliz e vazia. Obrigado, filho.
Emocionado, Roberto não se conteve e se jogou aos braços de seu pai. Abraçou-o como sempre havia sonhado. E naquele momento, Garcia sentiu que algo começava a se transformar dentro dele, mesmo que lentamente. Amanhã, fique com o capítulo 12. Te vejo lá.